Graça e paz, minhas lindas, como estamos? Que bom estarmos juntas novamente, muito importante para mim, eu tenho certeza para muitas de vocês. Bom, estamos na série, uma série muito importante que Deus tem falado muito aos nossos corações. E essa série, ela fala muito sobre a oração, sobre a intimidade com Deus, oração como estilo de vida, ter a oração como estilo na tua vida, ser uma coisa presente, ser normal, né? Não é bom muito ter algumas coisas normais, mas ter a oração como estilo na nossa vida e ser normal. Eu oro sempre. Para mim é normal orar, porque não é verdade? Porque tem algumas pessoas que não é normal orar. Então, meus amores, essa série é uma série muito importante. E no primeiro dia que nos encontramos, falamos sobre isso, sobre ter a oração como estilo de vida. E aí começamos a falar sobre essa oração poderosa, maravilhosa, sobrenatural, que o Senhor Jesus deixou para nós. Quando seus discípulos perguntaram, pediram, Senhor, ensina-nos a orar. E ele então ensinou a oração do Pai Nosso. E a oração do Pai Nosso é realmente algo profundo, algo poderoso, algo que ela é além do que muitas pessoas praticam ou pensam. Porque muitas pessoas elas praticam a oração do Pai Nosso como um ritual, como algo que uma repetição, não é verdade? Como um mantra. E não é pela quantidade de vezes que você ora, e sim pela qualidade de como você ora. Então, muitas pessoas acham, com certeza, porque foram ensinadas assim, que por muito repetir algo, coisas vão ser concedidas a elas. E não, isso não é uma realidade. O Senhor nos ensinou o Pai Nosso para que possamos ter uma intimidade maior e entendermos o que é Deus, entendermos o que Ele quer da nossa vida aqui na terra, em relação à oração e também em relação a comportamentos. Então, da outra vez que estivemos juntas, da última vez nós falamos sobre Pai Nosso que estais no céu. Que lindo! Falamos sobre esse paizinho lindo, esse pai que é incomparável, que não se compara ao pai da terra, não se compara. Por mais que seu pai tenha sido um pai bondoso, generoso, lindo aí, amoroso, mesmo assim, o nosso Deus é incomparavelmente superior a qualquer coisa que nós possamos entender. Mesmo que o teu pai também tenha sido um pai rude, violento, distante de você, nosso Pai Celestial jamais vai te deixar, jamais vai te abandonar. Se o teu Pai da terra te abandonou, o nosso Pai Celeste não há de te abandonar. Porque a palavra de Deus diz que ainda que seu pai e sua mãe te abandone, eu nunca te deixarei e eu nunca te abandonarei. E hoje nós vamos falar sobre a continuação do Pai Nosso. E continuando o Pai Nosso, nós vamos falar santificado seja o teu nome. Porque falamos sobre Pai Nosso que estás no céu, agora santificado seja o teu nome. E por que isso? Santificado seja o teu nome. Nome santificado? Mas por que isso? Bom, meus amores, santificado, santo quer dizer separado, separado do uso comum, separado para algo importante. Então podemos dizer assim, o Senhor é separado de tudo e não se compara a nenhum outro que você possa entender na terra ou fora da terra. A verdade, né? O santo, sagrado, separado é
o significado de santificado. Santificar a Deus, na verdade, era um princípio mais valioso na ética hebraica. Eles tinham o nome como algo assim muito, muito importante, né? O nome representava a essência do caráter e a personalidade do ser humano, das pessoas. Então, eles não abriam a mão de escolher nomes, e nomes que significavam algo muito importante na vida das pessoas. Não é? E não é como a nossa cultura, porque a nossa cultura, nós damos nomes aos filhos, normalmente esses nomes, você não, normalmente você não vai pesquisar, não sabe o que significa o nome que você está dando ao seu filho. Muitas vezes você dá um nome e que significa uma coisa triste, que significa algo que não seria um bênção para o seu filho. E aí você vai lá e coloca esse nome, porque você não foi, não olhou, não pesquisou, não analisou. Então, muito da nossa cultura, muitas pessoas dão os nomes de pessoas famosas, o nome da moda, por exemplo. Aí surge um nome de uma moda, então todo mundo coloca aquele nome. No tempo que se tem um nome, Tiago, eu lembro que nós colocamos o nome do nosso filho de Tiago, na época tinha muitos Tiagos, tanto que, né, da idade do meu filho, eu tenho certeza que tem muitos, muitos Tiagos aí por aí, porque era um nome que era assim, estava no auge da época, não é? Então, assim, muitas pessoas, elas põem o nome assim, o nome de pessoas que já morreram, de famoso, pessoas de novela, pessoas importantes, até que já morreram, na verdade. Então, assim, a nossa cultura, nós não nos preocupamos com o significado do caráter da palavra, do nome, né? E também, muitas vezes queremos homenagear uma pessoa. É muito comum nós vermos filhos com o mesmo nome do pai, netos com o nome do avô. Então, assim, muito comum na nossa cultura. Já isso não acontece na cultura hebraica, de jeito nenhum. O nome de alguém significa o que a pessoa era. Então, se a pessoa é uma coisa, normalmente significava aquilo, ou que a pessoa representou ao nascer. Porque às vezes estava acontecendo ou uma guerra, ou um tempo de paz, ou qualquer coisa que fosse assim diferente. Então, era comum se colocarmos o nome da criança que tivesse a ver com o tempo, os acontecimentos, né? Ou assim, o que representasse algo profético, algo que a pessoa deveria ser. Era muito comum. E uma coisa tremenda, né? Estudando a palavra de Deus, nós vemos que isso é uma realidade, que muitas pessoas já eram escolhidos nomes, grande parte deles, antes deles nascerem, como algo profético mesmo, e realmente era aquilo que a pessoa seria mesmo. Os nomes, eles refletiam algo assim importante, muito importante ligado à pessoa, muito importante para os judeus, na verdade, ou de positivo ou de negativo. Muitas vezes era negativo. Um exemplo era numa época do profeta Eli. O profeta Eli, ali, eles cuidavam da arca de Deus, e que a arca significava a glória de Deus naquele lugar. E a glória de Deus estando no lugar, vocês imaginem, é uma coisa poderosa, tremenda. E a coisa que mais o povo tinha medo é que a glória de Deus, a arca, fosse roubada. E o que acontece? Naquela época houve uma guerra e a arca de Deus foi roubada. E nessa ocasião, a nora de Eli estava grávida e para ter o seu filho. E aí, quando ela teve o seu bebê, ela colocou o nome dele de Icabô, que significa a glória
se foi. E o que era a glória se foi? Era porque a arca tinha sido roubada. E a arca, como representava a glória de Deus, ela tinha ido embora. E olha que interessante, né? Então, ela expressou o sentimento dela, todo a tristeza e a angústia que refletia o fato da arca não estar mais no meio do povo, porque a arca significava bênção, significava prosperidade e cura para o povo. E quando ela ia embora, era muito triste. Então, olha o que ela expressou através de perder a arca. Colocou o nome do seu filho, de a glória de Deus se foi. Para vocês terem noção da importância para esse povo do nome. E assim, o nome é tão importante para Deus e sempre foi tão importante para Deus. Nesse contexto bíblico, nós podemos muito observar isso, porque Deus também muda os nomes das pessoas por diversas vezes. Ele muda. Incrível. E como é assertivo toda vez que ele muda, e como é assertivo o nome que as pessoas tinham, e que tinha muito a ver com cada coisa que as pessoas eram e faziam. Vamos ver um pouquinho alguns nomes. Abraão, né? Abraão não se chamava Abraão, antes de Deus mudar o nome dele, e chamar Abrão. E Abrão significava o quê? Pai grande ou pai elevado. Mas Deus, o que ele fez? Mudou o nome, disse, não, você não mais se chamará Abrão. Então, eu mudo o teu nome hoje para Abraão, que significa pai de muitos povos, pai de multidões. E o que nós podemos observar disso? O que aconteceu realmente. Abraão teve Isaac teve Jacó, e Jacó teve 12 filhos, e os 12 filhos constituíram o povo judeu, o povo de Israel, que hoje é a nação de Israel, com milhares e milhares e milhões e milhões e milhões de pessoas. Olha que coisa tremenda, realmente pai de muitas nações, pai de multidões. Deus também mudou o nome de Jacó, o nosso Jacó, né, para Israel. E Jacó, o significado de Jacó era enganador, e olha bem, ele realmente foi um enganador perfeito. Por quê? Porque ele enganou o seu pai, se passando pelo seu irmão. Então, o nome dele tinha tudo a ver com o que ele era realmente profético. Mas Deus, ele decidiu que Jacó não seria mais um enganador. Então ele mudou o nome de Jacó para Israel, que significa príncipe de Deus. Olha, e realmente Jacó teve muita importância, muita relevância. Por isso chamado também, né, como um dos pais, né, da nação de Israel. Também mudou o nome de Simão para Pedro. Olha Simão, olha o nome de Simão, inconstante. E realmente, Simão era extremamente inconstante. Horas, né, estava bem, horas estava mal, horas brigava com horas tentava não brigar. Então, assim, Simão realmente era inconstante. Mas Jesus, ele faz uma coisa muito importante. Ele fala, não, você é bem-aventurado, Simão, né? Porque não foi a carne nem o sangue que revelaram isso, mas meu Pai que está no céu. Também eu lhe digo que você é Pedro, e eu vou te mudar o teu nome agora, porque agora você não vai mais chamar Simão, o inconstante. Agora você vai se chamar Pedro, que quer dizer rocha, firmeza. E sobre esta firmeza, né? E sobre essa rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Amém? Contra ela. Então, assim,
é importante que nós vemos assim que essas mudanças continham um fundo profético muito, muito grande. Também muda o nome de Saulo para Paulo, porque Saulo significava o grande, mas o Senhor, ele resolveu falar: Paulo, Saulo, você não é grande, você é pequeno. Então, ele muda para Paulo, o que significa pequeno. E por que será que que o Senhor faz isso com Paulo? Porque Paulo, ele tinha assim uma certa arrogância quando ele não tinha Cristo, por ser, né, hebreus dos hebreus, judeu dos judeus, falar muitas línguas, ser fariseu de fariseus, e ele se achava muita coisa realmente. Então, e como ele se achava, né, acabou sendo humanamente grande mesmo. Na época, perseguia a Igreja de Cristo e era bem considerado, também conseguiu ser cidadão romano. Então, assim, muita coisa Paulo tinha, como eu sou Saulo, né? Eu sou grande, mas o Senhor, a sua imensa misericórdia, simplesmente mudou isso e colocou Paulo como o pequeno. Realmente o pequeno que foi um grande homem e servo de Deus, que foi extremamente importante no contexto do Evangelho, em todos os aspectos, porque foi Paulo que levou o Evangelho aos gentios, né? Que no caso somos nós, embora hoje nós somos povo, né, de Deus também. E de Sara, o nome dela era Sarai, que significava estéril. Olha bem como pode. Então, assim, colocaram, como que uma mãe poderia, né, pôr um nome tão terrível numa filha. Devia estar com uma depressão. Então, assim, pôs o nome dela de estéril, simplesmente. E a gente não pode dizer que eles não conheciam nomes, porque eles sabiam o significado dos nomes exatamente. E realmente Sara era estéril. Mas o Senhor disse: não, Sara, Sarai, né? Você não será mais estéril. Você vai ser fértil. E Sara também considerada mãe de multidões, esposa de Abraão, que antes era Abrão. E olha que lindo. O nome, meus amores, foi sempre muito importante para Deus. Tanto que Deus, antes do nosso Salvador estar aqui no mundo, Ele já escolhe o nome do nosso Jesus. E ele diz assim: e lhe dará à luz a um filho, e lhe porás o nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Olha que tremendo. E o nome de Jesus significa Jeová é a salvação, significa o Messias, o enviado, o ungido de Deus. Amém? Olha que coisa linda. E realmente o nosso Jesus é para nós a expressão maior de amor, de misericórdia e de doação e generosidade, como ele fez, doando a sua própria vida em favor de nós. Por esses motivos, minhas lindas, hoje eu gostaria de falar sobre isso. Como é importante santificar o nome do Senhor. Porque o Senhor, ele é único. O nosso Deus, ele é soberano. O nosso Deus, ele é tremendo. Ele é incomparável. Ele é invencível. Ele é poderoso.
inigualável. Ele é lindo. É um nome sobre todo nome. Nós não podemos confundir Deus com nenhum outro nome, com ninguém nessa terra e nem fora dessa terra. E nós não podemos misturar com outro nome, porque ele é simplesmente único, é único. Nosso Rei, nosso amor, nosso amado. Por isso que santificar também significa adorá-lo na sua santidade, adorar a Deus, louvar o seu santo nome. Vocês olham, meninas, que o nome, a palavra nome, ela surge várias vezes. Por quê? Porque significa muito, muito, muito. Santificado seja o teu nome, separado seja o teu nome. Se até hoje você misturou o nome de Deus com todos os outros nomes, nomes de outros deuses, de outras entidades que você crê que possa ser adorado, hoje eu te falo, muda isso na tua vida. Escolhe um Deus poderoso, esse Deus, o nosso Deus. Santifica-o, separa-o na tua vida, não o misture com outras coisas, porque também o Senhor, Ele tem ciúmes de nós. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo tem ciúmes de nós, porque o Senhor, nosso Deus, Ele é que merece a glória, a honra, e o poder e a majestade, e o cetro da equidade está em suas mãos, a mão do nosso Deus. E Ele é santo, Ele é lindo, e Ele vale a pena. Eu quero orar com você. Se você até hoje tem tido um outro Deus no lugar do nosso Deus, ou tem misturado o nosso Deus com outras coisas, hoje, faz diferente. Hoje, separa Ele no teu coração, separa Ele na tua vida, separa Ele na tua casa, separa Ele em todos os lugares, porque Ele não pode ser misturado com nada. Santifica-o, porque vocês acham que o Senhor deixa essa oração tão importante para nós, como a oração do Pai Nosso, falando santificado seja o teu nome. Ele diz, pessoas, a nós, as mulheres, aos homens, aos jovens, às crianças, mudem a sua forma de verem Deus, mudem as suas formas de conviver com Deus. Não misture Deus com imundícies, não misture Deus com pecado, não misture Deus com coisas ruins, não misture Deus com falta de perdão, não misture, porque muitas pessoas misturam Deus, ficam uma misturada em seus corações, mas Deus falou, não, eu quero um lugar de honra, porque o Senhor cuida de nós com uma honra inigualável. Então, Senhor, quero um lugar de honra na tua vida, e esse lugar de honra é um lugar separado de tudo. Então, hoje, santifica o Senhor. Senhor, feche os seus olhos agora, onde você estiver. Começa a falar com esse Deus lindo. Meu Deus, meu Pai, Pai Santo, Pai Eterno, inigualável, Senhor, poderoso, amoroso. Tu és tudo para nós, Senhor. Tu mereces um lugar, Senhor, de honra em nossas vidas. Perdão, Senhor, se temos, Senhor, te encostado em um canto de nossos corações, Senhor.
como algo, Senhor, sem importância. Perdoa, Senhor, se não temos santificado o Teu nome, separado o Teu nome, separado Tua vida, separado, Senhor, em nossas vidas. Perdão se temos misturado, Senhor, com coisas como pecado, Senhor, prostituições, Senhor, pornografia, Senhor. Perdoa, Senhor. Perdoa se nós, Senhor, temos te misturado com ira, ódio, gritaria, ciúmes, Senhor, com impureza, Senhor. Perdoa, Senhor. Nos ensina a santificar o Teu nome, nos ensina a te separar de todas as coisas, porque Tu és santo, Senhor, digno de adoração, digno de louvor, Senhor, porque igual a Ti não há outro, Senhor. Hoje, Senhor, Te colocamos no lugar de honra, Senhor, porque não há outro como Tu. Hoje Te adoramos e Te agradecemos por mais um dia aprendermos, Senhor, quem Tu és na nossa vida, Senhor, e o que Tu faz na nossa vida. Que toda a honra e toda a glória, o poder e a majestade seja para Ti, daqui até a eternidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor. Aleluia. Santifique o nome do Senhor, porque Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória. Um beijo no coração de vocês e até a semana que vem, se sim o Senhor permitir.